Continuando a correção das... Nosso próximo exercício é o 19. Verifique se as funções admitem valor máximo ou valor mínimo e calcule esse valor. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar os coeficientes, o A, o B e o C. Então, o A vai ser 1, o B 4 e o C menos 3. Para saber se é máximo ou se é mínimo, eu só preciso saber o valor de A. Se o A for positivo, valor máximo. Valor mínimo. Se for negativo, valor máximo. Nesse caso, como o A é positivo, ele tem valor mínimo. Agora, para calcular qual é esse valor máximo, qual é esse valor mínimo, eu só preciso calcular o vértice, o y do vértice. Se ele pedir apenas o valor máximo e mínimo. Então, primeiro eu tenho que saber o valor de delta, vai ser 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, 4 ao quadrado é 16, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 3 é 12. 12 mais 16 é 28. Então, menos 28 dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, menos 28 dividido por 4, menos 7. Então, o valor mínimo é menos 7. Letra B. Observe que eu já escrevi na forma de equação, já igualei a zero, troquei o f de x por zero para ficar mais fácil. Menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. O A vale menos 3, o B vale 3, o C vale menos 1. Como o A é um número negativo, então nós temos valor máximo. Calculo o delta, menos 3 ao quadrado. Aliás, 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes menos 1. 3 ao quadrado é 9, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 1 é 12. 9 menos 12, menos 3. Vou calcular o y do vértice, menos da fórmula, menos do próprio número delta, dividido por 4 vezes menos 3. Menos vezes menos é mais. 4 vezes menos 3, menos 12. Como o 3 não divide por 12, eu vou simplificar. Quando eu tenho um valor positivo dividido por um valor negativo, resposta negativa. 3 simplificado por 3 é 1. E 12 dividido por 3 é 4. Ficamos com menos 1 sobre 4. Letra C. 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a zero. O A vale 2, o B menos 5, o C vale 3. Como o A é um valor positivo, nós temos valor mínimo. Agora, vamos calcular quem é esse valor. Delta é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3. Menos 5 ao quadrado é 25, repete o negativo. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24. 25 menos 24 é 1. Agora eu vou calcular esse valor, que é o y do vértice. Menos delta, ou seja, menos 1, dividido por 4 vezes A. 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, o valor mínimo é menos 1 sobre 8. Letra D. Menos x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. O A vale menos 1, o B vale 1, o C vale menos 2. Como o A é um valor negativo, nós temos valor máximo. Calculando o delta, 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2. 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8. 1 menos 8, menos 7. O vértice, o valor y do vértice é menos delta, então menos.
menos, porque o valor também é negativo, dividido por 4 vezes A, que vale menos 1. Menos vezes menos é mais 7. 4 vezes menos 1, menos 4. Como nós estamos dividindo o valor positivo com o valor negativo, resposta negativa. Então, o valor máximo é menos 7 sobre 4. Próximo exercício, número 22. Resolva. Um carrinho de montanha-russa atingiu o começo de uma subida em forma de parábola, com velocidade de 40 km por hora. A altura h que o carrinho atinge em relação ao solo, em função do tempo t, é dada pela expressão ht é igual a menos 5t ao quadrado mais 40t menos 35. A. Em que instante t o carrinho atinge a altura máxima? B. Qual é a altura máxima atingida pelo carrinho? Bom, nós temos aqui que analisar que esse carrinho, ele vai fazer uma curva. E ele vai chegar em um ponto, e esse ponto vai ser o máximo que ele vai poder chegar. Então, quando ele diz em que instante t o carrinho atinge essa altura máxima, eu estou procurando o valor de x que ele atinge o ponto máximo. E quando eu quero a altura máxima que ele atingiu, é a distância em relação ao solo. Então, nesse instante, eu quero calcular o tempo, então eu vou calcular o x do vértice, e como eu quero a altura desse ponto máximo, eu vou calcular o y do vértice. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é descobrir os coeficientes. O a vale menos 5, porque é o que acompanha o t ao quadrado. O b vale 40, porque acompanha o t. E o c vale menos 350. Menos 35, porque é o valor desacompanhado. Observe que mudou-se as letras, mas o conceito continua o mesmo. O a é o coeficiente da letra que está com expoente 2, o b é o coeficiente da letra que está sem expoente, e o c é o valor que não tem letra. Calculamos o delta, 40 ao quadrado menos 4 vezes menos 5 vezes menos 35. 40 ao quadrado é 1.600. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 35, 700. 1.600 menos 700, 900. O y, o x do vértice, é dado pela fórmula menos b, ou seja, menos 40, dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 5. Eu vou repetir o menos 40. 2 vezes menos 5 é menos 10. Menos 40 dividido por menos 10 é 4, porque você está dividindo dois números negativos. Resposta positiva. Então, o tempo é 4. Na letra B, eu vou calcular o y do vértice. Vai ser menos o delta, ou seja, menos 900, dividido por 4 vezes a, que vale menos 5. Repete o menos 90. 4 vezes menos 5, menos 20. Dividindo dois números negativos, a resposta vai ser positiva. E 900 dividido por 20 é 45. A altura máxima atingida é 45. E o tempo decorrido foi 4. Próximo exercício, número 31. Dada a função f de x igual a menos x ao quadrado sobre 3 menos 2, calcule f de menos 1,
f de 0 e f de 2. Bom, primeiro eu vou calcular o f de menos 1. Então, observe que dentro do parênteses do f, você tem o valor menos 1. E observe lá na pergunta que ele falou f de x. Então, se ele disse o f de x, ele está trocando o x pelo valor menos 1. Então, você também vai fazer o mesmo processo lá na equação. Tem o 2, tem o menos 2, aliás, e depois tem o x ao quadrado. Então, você vai abrir um parênteses, vai colocar o menos 1, elevar ao quadrado, dividir por 3, menos 2. Agora, nós temos uma expressão numérica e eu vou resolvê-la na ordem que as operações mais importantes aparecem. Então, primeiro potência, depois multiplicação, divisão e soma e subtração, e assim por diante. Repete o menos 2. O menos 1 ao quadrado, menos vezes menos é mais. 1 vezes 1 é 1. Repete o 3. Repete o menos 2. Menos 1 vezes 1, menos 2. Repete o 3 e repete o menos 2. Aqui você ficou com uma fração, porque o 2 não divide por 3. E essa fração está subtraindo de 2. Então, você tem que subtrair um valor que é fracionário. Então, eu vou acrescentar 1 ao denominador, assim eu vou ficar com duas frações. Mas é necessário que os dois denominadores tenham o mesmo valor. Como aqui é 3 e 1, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Porém, como um dos valores é 1, sobra apenas o 3. Então, você substitui os dois denominadores por 3 e agora preenche o numerador. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, você vai pegar aquele valor que você encontrou do mínimo múltiplo comum, vai dividir pelos denominadores das frações que tinha e o resultado multiplicar pelo numerador. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2, 6. Agora eu faço a operação matemática que aparece no numerador. Menos 2 menos 6 é menos 8. E vou repetir o denominador. 3. Então, o f de menos 1 é igual a menos 8 sobre 3. Quando o x vale menos 1 nessa função, o y, ou f de x, quer dizer a mesma coisa, vale menos 8 sobre 3. Na letra B, eu tenho que substituir por zero. Então, f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 ao quadrado sobre 3 menos 2. Vamos fazer o mesmo processo da letra A. A única diferença aqui é que no lugar do menos 1, você escreveu 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 2, 0. 0 dividido por 3 é 0, então vai sobrar apenas menos 2. Ou seja, quando o x vale 0, o f de x ou o y vale menos 2 nessa função. Letra C, f de 2, ou seja, eu vou trocar onde o x aparece pelo número 2. Então, nós vamos ficar com menos 2 vezes 2 ao quadrado, dividido por 3, menos 2. Eu vou resolver primeiro a potência, então você vai repetir o menos 2 e vai multiplicar. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Dividido por 3, menos 2. Agora, nós vamos fazer a multiplicação. 4 vezes menos 2, menos 8. E repete o menos 3. E eu vou subtrair de 2. Porém, esse 2, inicialmente, ele não era uma fração. Então, eu acrescentei 1 ao seu denominador. Agora, nós ficamos com duas frações. Para subtrair fração, eu preciso que os denominadores tenham o mesmo valor. Aqui, no caso, nós temos o 3 e o 1. Então, eu precisaria calcular o mínimo múltiplo comum. Mas como não precisa ser calculado o 1, sobra apenas o 3. Então, você vai preencher os dois denominadores com 3 e o numerador, você vai dividir esse 3 pelos denominadores das frações
e o resultado multiplicar com o numerador. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 8, menos 8. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Faça a operação matemática que aparece no numerador, soma ou subtração, e repete o denominador. Então, menos 8 menos 6, eu vou somar e vou repetir o sinal, menos 14. E o denominador de ambos são 3, então você vai repetir que o denominador é 3. Logo, quando x vale 2, o f de x vale menos 14 sobre 3. Próximo exercício, número 34. Trace os gráficos das funções a seguir. Bom, se é para fazer o gráfico, eu posso substituir os valores, calcular o vértice, calcular o x1, x2 e tudo mais. Porém, aqui, como elas são funções incompletas, você vai ver que ela só tem o termo a, só tem o termo que está acompanhando o x ao quadrado, então eu achei melhor escolher valores para x e encontrar valores para y. Dessa forma, eu encontraria valores que não sejam apenas zero. Na letra A, a função é f de x igual a x ao quadrado sobre 2. Então, o A é 1 sobre 2, o B é 0 e o C também é 0. Como o A é um número positivo, então a concavidade é voltada para cima. E como o C é 0, então nós temos o ponto 0, 0. Esse ponto é o ponto que passa no nosso eixo Y. Eu escolhi que o x valesse 2 e menos 2. Mas eu poderia ter escolhido qualquer outro número. Eu escolhi um número positivo e um número negativo, 2 e menos 2, apenas porque eu achei que ficaria mais fácil para desenhar. Então, eu vou trocar no lugar do x pelo número que eu escolhi. Então, x ao quadrado sobre 2 vai ficar 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 é 2. Então, quando o x vale 2, o f de x também vale 2. Agora, eu vou substituir por menos 2. Menos 2 ao quadrado sobre 2. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, quando o x vale menos 2, o y vale 2. Agora que eu tenho 3 pontos, eu posso marcar no vértice. Eu faço a linha x, eu faço a linha y, eu desenho com a concavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Eu preciso passar no ponto 0, 0, porque é o valor do c. E eu preciso marcar os dois valores que eu escolhi para x, 2 e menos 2. Então, o 2 do lado positivo, o 2 do lado negativo. Observe que ele encontrou os mesmos valores para y. Então, eu vou ligá-los no mesmo valor de y, que é 2 positivo. Ligando os 3 pontos que nós tivemos, nós desenhamos a parábola, que é o nosso gráfico. Letra B, nós temos f de x igual a 2x elevado a quadrado sobre 3. O A vale 2 sobre 3, o B vale 0 e o C vale 0. O A sendo positivo, parábola com concavidade voltada para cima. O C é 0, então nós temos que passar pelo ponto 0, 0. Como aqui todos os valores que nós íamos calcular, nós íamos encontrar 0, x1, x2 e vértice, eu preferi escolher dois valores, um positivo e um negativo, para ficar mais fácil para desenhar. Então, eu escolhi o 3 e menos 3. Agora, eu tenho 2x ao quadrado, então vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. 3 vezes 2, 3 elevado a 2, aliás, é 9. 9 vezes 2 é 18. 18 dividido por 3 é 6. Então, quando o x vale 3, o f de x vale 6.
Agora eu vou substituir por menos 3. Vai ficar 2 vezes menos 3 ao quadrado dividido por 3. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 é 18. 18 dividido por 3 também é 6. Eu vou desenhar a parábola com a concavidade voltada para cima. Ela precisa passar no ponto 0, 0, porque é o valor de C. O valor de x é 3 e de y é 6, eu marco um ponto. O valor de x é menos 3 e o de y é 6, eu marco outro ponto. Ligando esses 3 pontos, nós temos a parábola. E aí desenhamos os nossos gráficos. Pessoal, nessa aula nós vamos corrigir até esse exercício 34. Na nossa próxima aula nós vamos continuar a correção. Qualquer dúvida, é só nos procurar durante os plantões.